E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o nível 51 das Backrooms, The Forgotten City, ou A Cidade Esquecida. Dificuldade de sobrevivência 4, não seguro, contagem alta de entidades. Gente, o nível 51 foi reescrito. O nível 51 antigo já foi feito aqui no canal. O nível antigamente nem tinha foto. Eu tive que me virar pra achar algo que combinasse. Mas agora o nível está, entre aspas, com uma foto mais decente. Vocês vão entender por que entre aspas. E assim como o nível 10, o nível 51 manteve o mesmo tema que ele tinha antes de ser escrito. Ele não virou uma coisa totalmente diferente, como foi o caso do nível 41. Ele foi bem melhorado. Então vamos ver o que mudou. O nível 51 é um local subterrâneo de uma cidade antiga que uma vez foi habitada pelos The Lost, agora abandonada há muito tempo em ruínas. O nível consiste em 3 seções principais: o labirinto externo, a cidade dentro dele e o templo no centro da cidade. A totalidade do nível 51 está suspensa dentro de uma caverna subterrânea. Com base na maneira como as estruturas parecem estar quebradas, ela pode ter sido localizada em outro lugar antes de realizar um no-clip e acabar dentro da caverna. Mas essa é só uma teoria baseada em como as estruturas parecem estar quebradas de uma maneira estranha. Os elementos arquitetônicos do nível 51 lembram os de várias culturas antigas de todas as partes do mundo nas Frontrooms. No entanto, seu estilo geral não se alinha com nenhuma cultura singular conhecida e parece distintamente único. Todas as formas de tecnologia param de funcionar no nível 51 e não podem ser operadas até que você saia do nível. Portanto, o nível não pode ser documentado de nenhuma outra maneira com base tecnológica, incluindo tirar fotos, gravar áudios ou fazer vídeos. A origem desse fenômeno não foi identificada. E bom, assim como no nível 51 antigo, câmeras não funcionam no nível, mas aqui a explicação é mais detalhada. Então, ainda o nível não tem foto, mas tem imagens na wiki representando outras coisas, e uma delas vai ser o fundo do vídeo. O nível 51 pode ser dividido em 3 seções principais, que são as seguintes: o labirinto. Ao entrar no nível 51, os andarilhos se encontrarão primeiro em um labirinto de mármore, com padrões de ouro em zigue-zague desbotados revestindo o chão. Cerâmicas, cestos e velas estão espalhados nos cantos e videiras permeiam as rachaduras nas paredes. A imagem que coloquei no fundo do vídeo, inclusive, é a imagem dessas cerâmicas recuperadas do nível 51. Ou seja, a foto dessas cerâmicas foi tirada fora do nível 51. Eles levaram as cerâmicas para fora e em outro nível tiraram a foto. Há também buracos de várias formas e tamanhos no teto, alguns pingando um lodo preto. O layout do labirinto muda constantemente, pois cada tentativa de mapeá-lo resultou em um mapa totalmente diferente que contradiz as tentativas anteriores e posteriores. A estratégia mais eficaz para navegar pelo labirinto é empregar a técnica de seguir a parede, frequentemente usada para atravessar labirintos normais. No entanto, essa técnica só funcionará se for feito a partir do ponto de entrada. Nos pontos divergentes, siga apenas os caminhos ainda inexplorados. Seguir essa estratégia deve garantir alcançar a saída dentro de um período de tempo ideal, a cidade. Quando sair do labirinto, você encontrará a cidade. Não resta muito das estruturas originais erodidas sobre as areias do tempo e na decadência liminar. Com o que resta, pode-se deduzir que a cidade foi composta por casas, fazendas e mercados, pertencentes a cidadãos de todas as castas da sociedade. Era uma área próspera, antiga e densamente povoada, comparável ao atual nível 11. Não se sabe por que todos os habitantes dessa cidade a abandonaram, mas pode estar relacionada à teoria do no-clip da cidade. Nenhum resto humano foi encontrado na cidade. O templo. No centro da cidade fica o templo. Comparado ao restante do nível 51, ele envelheceu consideravelmente bem. Toda a estrutura é ligeiramente torta. Um crescimento excessivo de ervas daninhas sufoca as paredes externas e cachoeiras jorram de seus lados. Várias relíquias podem ser encontradas espalhadas pelo salão principal do templo. Eles variam de farrapos de trajes cerimoniais, a ídolos, a lâminas quebradas e pontas de flechas forjadas em ferro. Várias instâncias de uma certa insígnia também podem ser encontradas. Embora esse símbolo tenha sido documentado anteriormente, seu significado há muito tempo iludia quem tentava estudá-lo. E não é dito onde esse símbolo foi anteriormente documentado. Com a descoberta do nível 51, é teorizado que provavelmente o templo representa os deuses que os The Lost acreditavam. No final do corredor, há uma grande parede gravada com inscrições que detalha vários deuses dos The Lost. Uma transcrição do conteúdo da parede pode ser encontrada em um anexo. Se liga, é bem grande. É dito nesse anexo que, se pá, esse é o texto mais antigo que o Meg já encontrou nos Backrooms. E, gente, não vamos entrar em detalhes sobre esse texto nesse vídeo, por 2 motivos. Primeiro, que ele é grande demais, então dá margem para ter um vídeo só para ele, por exemplo. E segundo, que esse texto tem links que levam a coisas como Icarus Proceedings, o Cavaleiro Vermelho e outros. E essas ubiques são coisas complexas demais e merecem ser explicadas em um vídeo particular. E eu sei que vocês pedem muito para eu falar sobre esses temas, e o que eu posso responder é: será feito. Lógico, meu canal é de Backrooms, só que o conteúdo é mais complexo, então vai exigir mais de mim, tanto em tempo quanto em esforço, então vamos
com calma. Se mantenham no aguardo que eventualmente virá. Numerosas estátuas estão por todo o templo, provavelmente representando as ditas divindades. No entanto, muitos deles foram desfigurados e, portanto, não podem ser identificados. A forma de dano a essas estátuas parece mais deliberada do que natural. Além do salão principal, as outras seções do templo parecem ter sido escondidas e seladas. Esta área é um amplo salão de reuniões, dentro do qual há uma grande mesa redonda cercada por 24 tronos de mármore. Atrás de cada trono há uma porta marcada com uma letra grega minúscula no sentido horário. A maioria das portas está trancada, exceto aquelas marcadas com os símbolos Gama, Theta, Lambda, Mi, Ni, Omicron, Pi, Y, Phi, Xi e Psi. Se alguma eu falei errado, adivinhem, não sou grego. Devido ao aparente significado dessa área e sua natureza pouco compreendida, ela permanecerá isolada dos andarilhos e sua localização específica permanecerá desconhecida, enquanto Meg realiza mais investigações e pesquisas. Entidades do nível 51. Dentro das fendas no nível 51, habitam entidades como Death Moths, Death Rats e Crawlers. O templo é a única parte do nível 51 sem entidades. As entidades nunca se aproximarão do templo, parecendo evitá-lo intencionalmente por razões desconhecidas. Colônias do nível 51. O nível 51 não é atualmente habitado por nenhum humano. No entanto, evidências arqueológicas indicam que já foi um lugar importante para os The Lost. Essa importância foi especificamente colocada no templo, onde eles se reuniam regularmente para conduzir a adoração de várias divindades no seu panteão. Eles acabaram abandonando essa cidade por razões desconhecidas, e por muito tempo acreditaram que ela havia desaparecido completamente. Após a redescoberta do nível 51, o The Lost bombardeou o Meg com cartas de advertência, mostrando um nível de pânico incomum para eles. A carta mais recente diz o seguinte: aos nossos conhecidos dentro do Meg, recentemente ouvimos falar da sua redescoberta de Hrufstad. Vocês devem cessar completamente toda atividade dentro desse nível. Essa é a nossa quinta carta sobre esse assunto, e continuaremos essa comunicação até vocês pararem. Essa cidade foi esquecida por um motivo. Você despertou algo que nem vocês, nem nós podemos compreender completamente. Saiam. O Meg arquivou essas cartas em seus registros, mas sua atividade no nível não mostrou sinais de parar até agora. Meg, tão vacilando, hein? Se fosse eu, deixava de lado. Essa parada aí tá estranha. E, gente, só um comentário adicional sobre essa carta. Eu fiz a outra desse vídeo, gravei tudo, e quando fui editar, fui dar uma olhada no wiki de novo, e eles tinham mudado um pequeno detalhe. Naquele mesmo dia que eu tinha escrito o roteiro, o nome que os The Lost chamaram a cidade foi de Aleazima, e depois, quando eu fui ler de novo, eles tinham mudado o nome pra Hrufstad. E, gente, Aleazima, pesquisando, eu não achei significado pra essa palavra. Os resultados deram da língua árabe, não sei porquê, mas não parecia ter nada relacionado. Agora, Hrufstad, quando coloca no Translate, ele detecta um idioma, ele detecta a língua afrikaner e traduz pra capital, e isso faz muito sentido, já que a cidade fica no meio do labirinto, e no meio da cidade tem um templo, então tem lógica. Mas isso me deixa curioso, qual era o significado de Aleazima e por que foi mudado? Será que eles traduziram um nome errado de outra língua, e só depois perceberam que não fazia sentido o que eles tinham tentado pôr na tradução? Sei lá, é tipo você tá usando o Translate pra tentar traduzir um negócio, sai errado. Às vezes rolou isso com eles não notaram até alguém ler a wiki e perguntar, e aí viu que não fazia sentido e trocaram. Enfim, entradas pro nível 51. O nível 51 pode ser acessado através de noclips em pinturas no nível 57 que retratem um templo. Segundo a artista, a entidade do nível 57, essas pinturas foram feitas recentemente, e essa é a única entrada anexada pro nível 51, e isso é muito estranho. Já que essa é a única entrada anexada, logo é a principal, e é a que foi usada pro Meg redescobrir o nível 51. Então, o nível 51 foi redescoberto pelo Meg recentemente, já que as pinturas também são recentes. Mas não é a artista que faz as pinturas do nível 57, as pinturas do nível levam a outros níveis. Então foi pela vontade dela que a pintura do nível 51 foi feita? Se for, o que a artista tem a ver com o nível 51? Ou será que ela recebeu talvez algum tipo de mensagem divina, entre aspas, para reabrir a entrada pro nível? Será que ela fez na inocência? Será que foi sem querer? Foi por querer? Se foi por querer, qual foi a motivação? Questionamentos muito interessantes, mas infelizmente não temos respostas para eles. Mas será que agora finalmente o nível 57 e a artista vão ganhar um pouco mais de lore? Vamos ver como essa história se desenvolve. Saídas do nível 51. Entrar em um buraco no teto do labirinto levará ao nível 20 ou ao nível 10. Cuidado ao fazer isso, pois entidades podem estar nesses buracos. Lembra que foi dito no templo que existem algumas portas destrancadas com símbolos nelas? Essas portas levam a outros níveis. Os níveis são os seguintes: a porta Gama leva ao The Headquarter, a porta Theta leva ao nível Theta, a porta Lambda leva ao
nível 197. A porta Mi leva ao nível Mi. A porta Ni leva ao nível 906. A porta Omicron leva ao nível 555. A porta Pi leva ao nível 148. A porta Y leva ao nível Y, também conhecido como Grey Helm. A porta Phi leva ao Totally Symmetrical. A porta Xi leva ao The Hub. A porta Psi leva ao nível 404. Sobre o Hub, com essas reescritas que estamos tendo em massa aí na Wiki, o nível 10 novo veio com informações novas, funcionalidades novas, não me surpreenderia se o Hub ganhasse novas funcionalidades também, ou até fosse reescrito. Então nessa altura, eu nem sei dizer se o Hub ainda se mantém sendo de acesso único, ou se poderia sim agora ser acessado mais de uma vez. E essa lista de níveis me mostrou níveis muito interessantes que eu não conhecia. Inclusive, uma coisa muito interessante que eu percebi nessa wiki que nos dá um grande spoiler de como vai ficar o nível 20. Vocês lembram que o nível 20 está sendo reescrito? O nível 10 e o nível 51 se manteram a mesma coisa, se manteram o mesmo tema quando foram reescritos. Agora, a gente não tinha certeza se o nível 20 manteria o mesmo tema depois de ser reescrito ou não manteria, mas as saídas do nível 51 se mantiveram parecidas. Você ainda consegue ir pro nível 20 a partir do nível 51. E vocês lembram que no vídeo do nível 51 antigo foi dito que buracos no teto que caíssem lodo levariam ao nível 20? Isso acontece porque no nível 20 tinha um lodo preto, e esse lodo saía de dentro dos itens que ficavam estocados no nível 20. E agora a gente percebe que os buracos no teto ainda emanam lodo, e o nível 20 ainda é uma das saídas do nível 51. Então tudo indica que o nível 20 vai se manter no mesmo tema que era antigamente, já que a saída ainda é igual e o lodo ainda é citado. Se o nível 20 fosse mudar, ou o nível 20 não estaria sendo citado aqui nas saídas, ou a questão do lodo teria sido mudada, mas não foi. Então isso é um motivo para eu acreditar que o nível 20 vai se manter no mesmo tema, ou pelo menos ainda terá algo relacionado a lodo preto nele. Vamos ver se a minha previsão se concretiza.